Hoje eu vou falar dos 5 erros que tornam literalmente impossível de você conseguir uma aprovação. E cometer esses erros vai fazer com que todo o seu esforço, todo o trabalho que você teve até o dia da prova vá por água abaixo. A propósito, eu sou o Thomas, primeiro colocado no concurso de auditor fiscal da Receita Federal, e estudar sobre técnica de estudo é só o que eu faço há muito tempo. Eu acompanhei literalmente milhares de alunos. Eu posso afirmar para você que se você não foi aprovado ainda no seu concurso, é porque você está cometendo no máximo 5 erros importantes. Não se preocupa porque 99% das pessoas cometem esses erros, mas menos de 1% consegue superá-los. Então agora eu vou te apresentar cada um desses erros com uma tática e um roteiro comprovados para você superar cada um deles. O primeiro erro eu chamo de falha na identificação de lacuna. Esse erro é o mais grave e o mais prejudicial porque você não percebe que você está cometendo. A falha na identificação de lacuna acontece quando você não identifica algo que você não lembra ou que você não sabe durante os seus estudos. Isso acontece o tempo todo. Quer apostar? Vou dar um exemplo. Vamos supor que lá em Direito Constitucional você tenha estudado sobre os legitimados para propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Depois que você leu essa informação, ela vai para o seu cérebro. Mas o fato de estar dentro do seu cérebro não significa que você vai conseguir acessar essa informação sempre que você quiser. E quando você tentar acessar essa informação e não conseguir, parabéns, você acabou de identificar uma lacuna. O grande problema é que você não identifica essa lacuna no dia a dia dos estudos, no treinamento. Você deixa para identificar lá no dia da prova. Mas aí já vai ser tarde demais. Você não vai fazer a prova com consulta, vai? Então, na prática, como que você comete então esse erro de não identificar as lacunas no seu aprendizado? Na prática, você comete esse erro quando na hora de revisar, você simplesmente relê os tópicos de forma passiva, ou quando você até faz uma bateria de questões, mas logo antes de treinar com as questões, você dá aquela relida rapidinho. E qual que é o grande problema de fazer isso? O problema é que você perde a oportunidade de identificar essa lacuna no seu conhecimento. Afinal de contas, você acabou de revisar antes de fazer as questões. Isso é trapaça. E o pior de tudo, a única pessoa que você está enganando é você mesmo. E por que você faz isso então? Por que você revisa logo antes de treinar? Porque você morre de medo de constatar que você esqueceu do assunto, fazendo uma bateria de questões e errando quase todas. Mas esquecer do assunto é parte do aprendizado. Primeiro você estuda, depois você esquece e depois você resgata essa informação que você se tocou que você esqueceu. É assim que funciona o processo de aprendizagem. Só que você precisa identificar esse esquecimento para depois poder resgatar essas informações por meio das revisões, formando assim rotas neurais muito mais sólidas para puxar aquele conhecimento de volta sempre que você tiver necessidade. Então, como seria a forma correta de fazer essa revisão? No exemplo que eu dei, tente lembrar ativamente de quais são os legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade, o que você pode fazer por meio de questões, ou você pode ir no índice da aula e tentar, olhando os tópicos daquela aula, quais são os legitimados, quais são as coisas que você leu a respeito de cada um daqueles tópicos. Nesse momento, pode ser, e é completamente normal que seja, que você tenha esquecido boa parte dos legitimados. Se isso acontecer, ótimo, você identificou a lacuna, identificou o que está faltando no seu conhecimento. Depois, quando você for lá revisar, o seu cérebro vai recepcionar essa informação como a peça que estava faltando no quebra-cabeça. Isso vai fazer com que a rota para essa informação e, consequentemente, essa memória fique muito mais fortalecida para o futuro. O segundo erro consiste em querer estudar para mais de uma área ao mesmo tempo. Não faça isso. Cada área diferente de concurso, como área fiscal, área de controle, área de tribunais, possui um núcleo basilar de disciplinas. São as matérias mais importantes daquela área, e elas o são por diversos motivos. Extensão da matéria, histórico de cobrança daquela matéria, probabilidade daquela matéria aparecer num momento futuro, num concurso futuro, nível de dificuldade esperado e muitas vezes pré-requisito para entender futuras disciplinas que virão no seu planejamento de estudos. Já é muito desafiador dominar as matérias específicas de uma área só. Então não tente abraçar mais de uma área ao mesmo tempo. Sabe o que eu mais ouço dos meus alunos? Thomas, eu estudo para a área fiscal, pretendo continuar fazendo assim, mas tá muito difícil, tá muito demorado esse concurso, então eu vou prestar aquele concurso ali de tribunal, vou garantir uma remuneração e depois eu volto a estudar, beleza? Sabe o que acontece em 100% dos casos? O aluno é reprovado, quando ele volta para a área fiscal ou para a área de origem, ele retrocedeu vários passos, perdeu tempo e isso alimenta uma crença de incapacidade, porque na cabeça dele, ele ralou muito no pós-edital, não conseguiu aprovação e por isso ele se julga incapaz. Mas não tem nada a ver com incapacidade, tem apenas
apenas a ver com o fato de que ele não obedeceu uma estratégia inteligente. Portanto, focar numa área só é um caminho difícil, mas é o caminho certo. O terceiro erro consiste em estudar uma disciplina de cada vez. Você estuda lá 2 meses de direito constitucional, aí você encosta essa matéria. Aí estuda 2 meses de contabilidade, encosta essa matéria. Depois 2 meses de administrativo e assim por diante. O primeiro erro dessa estratégia é achar que por estudar uma matéria de cada vez você vai aprender melhor aquela disciplina. Mas a verdade é que o cérebro precisa de variação de estímulos para conseguir ter um foco e uma concentração ótimos durante uma sessão de estudo. Portanto, alternar entre as disciplinas é uma prática comprovadamente eficiente. É chamada pela ciência, de prática intercalada, ou, no mundo dos concursos, ciclo de estudos. O quarto erro consiste em começar estudando um excesso de disciplinas. Mas Thomas, você não acabou de falar que a gente precisa estudar várias matérias ao mesmo tempo? Sim, é verdade, mas principalmente para você que está começando os estudos agora, você precisa de um mínimo de imersão em cada uma das disciplinas que você decide começar estudando. É fundamental que você veja cada uma delas com um mínimo de frequência. Imagina a seguinte situação. Você tem 3 horas por dia para estudar, e aí você estuda 2 disciplinas por dia, 90 minutos cada. Imagine que você comece o seu planejamento com 20 disciplinas já de cara, desde o início dos estudos. Como que ficaria o seu planejamento? Olha só, você percebeu o tempo que levou entre você estudar as matérias 1 e 2, no caso, constitucional e contabilidade, e depois ter a oportunidade de estudá-las novamente? Teve um intervalo ali de 10 dias. É humanamente impossível para você que estuda para concurso público e que está iniciando nessa jornada conseguir desenvolver em matérias tão extensas como constitucional, administrativo, contabilidade, estudando 90 minutos a cada 10 dias. É humanamente impossível. Mas Thomas, meu concurso tem muitas disciplinas, como que eu faço então? Comece estudando um número menor de disciplinas, o chamado núcleo básico da área. Você começa estudando por 4 a 6 disciplinas, à medida que você vai ganhando maturidade nessas matérias, você vai gradativamente adicionando novas disciplinas, de preferência uma de cada vez. O quinto erro que você comete é acreditar numa teoria que você sequer sabia que existia, a chamada teoria dos estilos de aprendizagem. Essa teoria diz que uma pessoa aprende melhor uma matéria quando essa disciplina é disponibilizada num formato que mais lhe agrada. Traduzindo, é aquele cara que fala assim, eu sou um cara mais visual, então eu prefiro estudar por videoaula. Não existe um único estudo que comprova que essa teoria é verdadeira. A ciência mostra que existem alguns estudos que comprovam que certas disciplinas são melhor ensinadas quando o formato em que elas são apresentadas estão mais relacionados com a natureza da própria disciplina e não da pessoa que está estudando. Percebeu a diferença? Então, em matérias como geometria, trigonometria, é totalmente possível que seja melhor ensinada se for apresentada por meio de gráficos, por meio de visual, por meio de uma videoaula, por exemplo. Já outra matéria como poesia, certamente vai ser muito melhor ensinada se for por meio de texto. Então não importa como que o aluno acha mais gostoso aprender. O que importa é o formato estar adequado com a natureza da disciplina. Portanto, larga essa falácia de que eu estudo melhor por videoaula, então eu vou estudar tudo por videoaula. Não faça isso, porque o estudo não é para ser gostosinho, o estudo é para ser eficiente. E muitas vezes o que é eficiente é contraintuitivo. Faz parte. No geral, priorize materiais escritos, mas tenha em mente que videoaulas podem ajudar sim algumas disciplinas de acordo com a natureza delas, como por exemplo as disciplinas de exatas, raciocínio lógico, matemática e estatística. Portanto é isso, pessoal, esses são os 5 principais erros que todo mundo que estuda para concurso praticamente comete, então não fique triste se você estiver cometendo esses erros. O importante é você ter consciência deles, ajustar a sua rota para daí evoluir e conquistar a tão sonhada aprovação no mundo dos concursos. Se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma forma a enxergar com um pouco mais de clareza esse trajeto, por favor, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, que você vai me ajudar muito, se você assim fizer, a continuar produzindo vídeos para ajudar você a conquistar um futuro melhor para sua família. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.